nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui nesta quarta-feira, hoje dia 13, para que a gente possa aprender um pouquinho mais com os ensinamentos de Jesus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está aqui numa batalha com os judeus. Por quê? Porque Jesus praticava muito bem, Jesus fazia muitos milagres, fazia muitas coisas em dias de sábado. E dia de sábado para os judeus, segundo os costumes dos antigos, era um dia em que eles não faziam nada. Seria, no caso, que nem para nós, como se fosse uma sexta-feira santa. Então eles tinham esse sábado como um dia sagrado em que não se podia fazer nada. Só que eles levavam muito ao pé da letra, que a questão de não fazer nada seria o trabalho da onde tirava o sustento. Mas eles se esqueciam que você podia ajudar uma pessoa, poder fazer um bem, para você fazer algo que pudesse salvar a vida de alguém. Não, eles deixariam morrer, mas não fazia, porque era costume. E Jesus já vinha tentando mostrar para eles que não era dessa forma que agradava a Deus. E que Jesus queria falar para eles que o sábado também era um dia normal, igual aos outros. Era um dia restrito à oração, ao trabalho, para que louvassem a Deus pela semana que Deus tinha concedido de trabalho. E eles muitas vezes confundiam as coisas e não sabiam decifrar, não sabiam discernir. E eles muitas vezes faziam confusão com isso. Então Jesus está nessa batalha, tentando explicar para eles. Hoje nós temos o domingo como o dia consagrado ao Senhor. Por quê? Porque depois da vinda, da paixão e da ressurreição de Jesus ao domingo, então a igreja determinou que o domingo fosse o dia consagrado para que nós pudéssemos ir à missa, para que nós pudéssemos louvar a Deus, para que nós pudéssemos ter esse dia específico para Deus, devido toda a semana que a gente teve. Mas a gente também pode ter em consideração
que nem as pessoas que trabalham no hospital, as pessoas que trabalham com ambulância, as pessoas que trabalham num setor em que gera a vida, num laboratório, algo que não pode parar. Então Deus também olha por essas pessoas, por quê? Porque estão em busca de fazer o bem às outras pessoas. Agora, aquelas pessoas que abrem um bar, uma lanchonete, que abrem um comércio para fins lucrativos apenas, então essas pessoas estão cometendo um grave pecado, porque o domingo ele é exclusivo, tirado para Deus, para agradecer pela semana de trabalho que a gente teve. Então é necessário a gente ter esse discernimento entre o fazer o bem e buscar fins lucrativos particular, para que a gente possa ter essa vida santa, essa vida consagrada a Deus. Que essas palavras sejam para nos fortificar cada vez mais. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.